Eu aceitei porque tanto o Ministério de Aventureiros quanto o Clube dos Bravadores são ministérios extremamente especiais para mim. E também, com certeza, são mais ainda especiais para o nosso Senhor Jesus. Então, que através desse clube, através desse ministério, vocês possam abençoar a vida de muitas pessoas. Tá bom? Preciso de uma colaboração de vocês. Eu gosto muito de histórias. Vocês gostam de histórias? Vocês gostam de histórias? Sim ou não? Sim, gosto de histórias? Eu também gosto. E eu vou ler uma história agora para vocês. É uma história conhecida, mas para a gente entender um pouquinho mais dessa história, eu vou precisar da ajuda de vocês. Algumas palavras que eu falar nessa história, vocês vão ter que reagir. Então eu quero ver se vocês são bons de memória e bons de reação, tá? Quais são as palavras? Presta bem atenção. Quando eu falar a palavra Jonas, vocês vão dizer assim, obedecer é melhor. Vamos treinar? Jonas. Obedecer é melhor. Ok. Próxima palavra. Quando eu falar a palavra navio, vocês vão fazer um barulho assim, ok? Navio. Pegando a ideia. Quando eu falar a palavra peixe, vocês vão bater palma 3 vezes, tá? Peixe. Ok, estão pegando a ideia. Estão gostando de ver. São bons. Quando eu falar a palavra Nínive, vocês vão apontar para frente e vão falar arrependam-se. Tá bom? Vamos treinar. Nínive. Arrependam-se. Ok, tá bom demais. Gostei. E por último, quando eu falar a palavra Deus, vocês vão colocar a mão no coração e vão falar Ele é bom. Vamos treinar? Vamos lá. Deus. Ele é bom. Vou repetir para a gente ver se está tudo certinho, tá? Vamos lá. Jonas. Obedecer é melhor. Navio. Peixe. Nínive. Arrependam-se. Deus. Ele é bom. Vamos lá. Eu vou ler a história então. E quando eu for falando essas palavras, vocês reagem. Combinado? Combinado. Vamos lá então. Um dia, Deus Ele é bom. disse a Jonas: Obedecer é melhor. vá até Nínive Arrependam-se. e diga ao povo para parar com o mal. Mas Jonas Obedecer é melhor. não quis obedecer. Em vez disso, ele fugiu e entrou num navio. Enquanto o navio estava no mar, Deus mandou uma grande tempestade. O vento soprava muito forte. Os marinheiros então ficaram com medo e perguntaram a Jonas: Obedecer é melhor. o que estava acontecendo? Jonas Obedecer é melhor. respondeu: a culpa é minha. Eu estou fugindo de Deus. Ele é bom. Então eles jogaram Jonas Obedecer é melhor. no mar. E adivinha o que aconteceu? Calma, falei a palavra. Calma. E adivinha o que aconteceu? Um enorme peixe veio e engoliu Jonas. Obedecer é melhor. Jonas Obedecer é melhor. ficou 3 dias dentro do grande peixe, orando a Deus. Ele é bom. E Deus Ele é bom. mandou o peixe vomitar Jonas Obedecer é melhor. na praia. Dessa vez, Jonas, Obedecer é melhor. ele finalmente obedeceu. Ele foi até Nínive Arrependam-se. e ele disse exatamente isso. E eles se arrependeram. Então o povo de Nínive Arrependam-se. passou a adorar o Senhor e então foram totalmente transformados e revividos. Deus perdoou o pecado de todos. Uma salva de palmas para vocês aí. Obrigado, tá? Deus nos perdoa. Por que eu estou falando da história de Jonas? Porque quando eu era pequeno... Eita, agora pode parar. Obrigado pela colaboração. Pegou a ideia. Obrigado. Por que eu estou falando então da história de Jonas? Porque Jonas,
ele é um personagem muito especial para mim desde criança, desde que eu era pequeno. Eu não sou adventista desde que eu era criancinha, então eu não tive o privilégio de ser um aventureiro como vocês. Então sejam gratos por isso, é um privilégio. Mas quando eu fiz 12 anos, eu entrei na igreja. E eu conheci um ministério muito especial, que era o Clube dos Bravadores. E foi um ministério muito especial para mim, porque ensinou princípios que eu guardo no meu coração até hoje. A primeira vez que eu preguei numa igreja foi através do Clube dos Bravadores. A primeira vez que eu fiz um estudo bíblico foi através do clube. Mas lá no clube, quando eu me reunia domingo de manhã com os meus amigos, eu via as crianças menores do que eu, vestidos assim, que nem vocês. Um lencinho, bonitinho. Participei de várias reuniões do clube de aventureiros. E aí eu falava, como eu queria ser aventureiro, como eu queria ter esse privilégio, como eu queria usar esse lenço roxo bonito, como eu queria ter esses princípios tão bonitos que vocês aprendem todos os dias desde pequeno. O privilégio é isso, porque isso transforma vidas. E o que tem a ver Jonas com isso? Porque Jonas, ele nos ensina, a história dele nos ensina tudo que vocês aprendem lá nos aventureiros. Vamos ver? Vamos abrir nossas Bíblias para a gente entender um pouquinho. Pegue sua Bíblia aí, por gentileza, e abra o primeiro texto que nós vamos ver juntos hoje, lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento. Deuteronômio, no capítulo 28. Bem no comecinho da Bíblia, lá, os primeiros livros. Deuteronômio, no capítulo 28, os versos 1 e 2. Os versos 1 e 2 de Deuteronômio 28. Tá bom? Olha o que diz ali. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí, logo na sequência, fala várias bênçãos que Deus leva na nossa vida. A primeira coisa que nós temos que aprender com a história de Jonas é que obedecer sempre é melhor. Obedecer sempre é melhor. Uma vez, quando eu era bem pequeno, a minha mãe pegou e falou para mim assim: filho, hoje vai chover. A minha mãe, ela tem um poder extraordinário de adivinhar as coisas que vão acontecer. Não sei se a mãe de vocês é assim, a minha é. E aí, ela falou, vai chover. Só que eu olhei para fora, olhei para a janela, estava um dia bem bonito, um sol lindo, céu azulado. Pensei, não vai chover, não faz sentido nenhum. E eu não gosto de ficar carregando coisa, sabe? Guarda-chuva, ficar com casaco na mão, eu não gosto disso. Eu gosto de levar o que eu vou usar de certeza, ou algo que é fácil de levar, que eu posso botar na minha mochila. E eu só tinha um guarda-chuva bem grandão, eu não gostava de ficar carregando. Mas a minha mãe falou, vai chover. Aí eu esperei minha mãe distrair e fui para a escola sem guarda-chuva, sem nada. Resultado, eu sou natural de Brusque, Santa Catarina, e lá também chove bastante, igual aqui. Naquele dia deu uma das maiores enchentes da história lá do nosso estado, da cidade. Molhou todo o meu material, molhei tudo. A minha casa não foi atingida, por pouco, mas eu fui todo molhado, peguei gripe, fiquei doente e tal, com um monte de problema, que poderia ter sido evitado se eu tivesse levado um simples guarda-chuva. Quando a gente desobedece os nossos líderes, desobedece os nossos pais, e quando a gente desobedece os mandamentos de Deus, coisas ruins acontecem. Porque sem Deus nós não temos proteção. Sem cuidado dos nossos pais, sem obediência aos nossos pais, nós vamos deixar eles tristes. Sem o cuidado dos nossos líderes, se nós não obedecemos o que eles falam para a gente fazer, coisas ruins vão acontecer com a gente. Nossa vida vai entrar em risco. Por isso nós temos que ouvir a voz dos nossos pais, dos nossos líderes, porque eles querem o bem da gente. E de Deus, então, nem se fala. Deus só quer salvar a gente. Então, nós temos que ser obedientes. Jonas, infelizmente, ele aprendeu isso da pior forma possível. Mas nós não precisamos entrar num grande peixe ou ser jogado no mar para aprender isso. É somente a gente crer e com fé em Deus, a gente saber o que é melhor. A história de Jonas já está aí para isso. Para a gente não fazer igual ele e sermos obedientes. Tá bom? Primeira lição. Vamos à próxima lição. Vamos lá para o Novo Testamento agora. 1 João, lá perto do Apocalipse. Primeira carta de João. No capítulo 1, o verso 9. Primeira carta, primeira epístola de João ali, capítulo 1, o verso 9.
Olha o que diz ali: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, Ele perdoa. Essa é a segunda lição mais poderosa da história de Jonas. Ele perdoa. Se a gente não obedece o pai, se a gente não obedece a mãe, se a gente não obedece os nossos líderes, se algum dia vocês falharem e ficarem tentados a desobedecer e errarem, vai ter gente que vai ficar triste com vocês. O pai, a mãe, Deus. Mas a Bíblia tem uma solução para esse problema se um dia vocês errarem. Vocês podem chegar, se ajoelhar, ou simplesmente só fechar os olhos e falar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei com meu amiguinho, eu briguei com ele. Eu errei com os meus pais porque eu menti para eles. Eu errei com os meus líderes porque eles mandaram fazer uma coisa e eu fiz outra. Senhor, me perdoa. Eu não quero mais fazer o que é errado, me perdoa. E se vocês se arrependerem de verdade e não quiserem mais fazer esse erro, pedir perdão, Deus, Ele perdoa. Ele pode perdoar, Ele perdoa pecados. E isso é muito poderoso. E a história de Jonas é interessante porque às vezes a gente pensa que só o povo de Nínive que foi transformado, só o povo de Nínive que foi perdoado. Não, a história também fala sobre o perdão de Jonas. Jonas, ele também tinha que ser perdoado, ele também tinha que ser transformado, porque ele tinha pensamentos errados sobre a vida. Ele achava que o povo de Nínive tinha que ser destruído, que o fogo do céu tinha que descer e queimar Nínive, porque eles eram um povo ruim. Mas na verdade Jonas era um pecador igual o povo de Nínive, e ele precisava tanto de Deus quanto aquele povo. Então a história mais sobre salvar Jonas ainda do que os próprios ninivitas, porque se Jonas não fosse, Deus ia arranjar outro jeito de a mensagem chegar lá. E muitas vezes eu falo isso para mim e para vocês, bravadores e aventureiros. Às vezes eu acho que eu sou pastor para poder salvar a vida de alguém, para poder levar o evangelho para alguém, para poder pregar, para poder dar um estudo bíblico. Mas quando eu presto bem atenção na verdade, eu sou pastor porque é uma maneira que Deus viu para me salvar. Se eu não fosse pastor, não sei onde eu estaria hoje. Se vocês não fossem aventureiros de Jesus, talvez onde que vocês estariam hoje? Vocês, desbravadores, com esse lenço honrado, se talvez alguém, um amigo, um familiar não tivesse colocado vocês no clube, aonde vocês estariam hoje? Eu digo, se não fosse com desbravadores, talvez eu não fosse pastor hoje. Eu não ia ter prazer em pregar, não ia ter prazer em estar na igreja, porque foi ali que eu aprendi a ter amor pelas coisas de Deus. Então, quando Deus nos chama para alguma coisa, não é só para a gente salvar os outros, mas é uma maneira de Deus nos salvar. Isso é um privilégio, isso é muito bonito. Vamos ao último. 1 João, Marcos, vamos voltar um pouquinho, lá em Marcos, no início do Novo Testamento, no capítulo 16, verso 15, para a gente ver a última lição que eu quero tirar dessa história hoje. Marcos, capítulo 16, o verso 15. Olha o que diz ali. Marcos 16, o verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, toda a criação, para todo mundo. Sabe por que vocês são aventureiros? Sabe por que Deus colocou vocês aqui? Primeiro, para aprender a obedecer. Ok? Essa é a primeira coisa que Deus colocou vocês aqui. Segundo, para vocês entenderem que vocês precisam de Deus também para perdoar os seus pecados, porque todos nós somos pecadores. Mas também uma das coisas mais importantes é que Deus nos chamou para pregar o evangelho ao mundo. Assim como nós recebemos essa mensagem de que Jesus morreu por nós na cruz, nós temos que levar essa mensagem para outras pessoas. Tem amigos das escolas de vocês que não sabem disso. Tem parentes da família de vocês que não sabem disso. Tem amigos ao nosso redor, vizinhos da nossa casa que não sabem disso. E vocês foram chamados por Jesus para pregar esse evangelho. Assim como Jonas foi chamado por Deus para levar a mensagem, vocês também foram chamados. Isso é para toda a igreja, isso é para todos nós. Deus tem um chamado para a pregação do evangelho. É um processo. Você recebe a salvação, você entende que precisa de Deus, você aceita e você leva isso para o mundo. Gente, nós vivemos num mundo que está em trevas, um mundo que está em caos, um mundo que está triste, um mundo que está cada vez mais depressivo, cada vez mais doente. E nós temos na nossa mão a cura para essa doença que é chamada